Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no FIS News. Vamos mergulhar hoje nas últimas notícias de alguns fundos imobiliários, alguns fiagros também, que são bem relevantes no mercado, né, Evelyn? Isso aí, temos alguns comunicados, relatórios gerenciais recentes. A ideia é entender o que está acontecendo, as estratégias, gestão de risco. Perfeito. Então, vamos começar com o TGAR11, TGAR11. Saiu agora o relatório gerencial de abril. É um fundo com bastante história, né? Mais de 8 anos já. Exato. E o relatório reforça muito a estratégia deles, que é bem consolidada, sabe? Focada em desenvolvimento imobiliário, loteamento, incorporação e também crédito. E a diversificação impressiona, né? Mais de 200 ativos imobiliários, o que ajuda a pulverizar o risco, especialmente fora do eixo Rio-São Paulo. Sim, eles atuam bastante em regiões como Matopiba, Centro-Oeste. E, bom, falando de rendimentos, distribuíram R$ 1 por cota agora em abril. Real por cota. Isso deu, deixa eu ver, 1,11% no mês. Isso, 1,11% no mês. Se anualizar, dá uns 14, 20% mais ou menos, sobre aquela cota de mercado de 125,83 lá de maio. Uma rentabilidade interessante, mas o relatório mostrou um resultado caixa de 0,95 por cota, certo? Precisamente, o caixa gerado foi 95 centavos. Então, quer dizer, distribuíram um pouquinho acima do que entrou em caixa, usando reserva. Exato, usaram 5 centavos das reservas acumuladas. Pode ser uma forma de manter aquela distribuição mais estável para os cotistas, né? Faz sentido. Mas é um ponto para a gente ficar de olho, né? O ideal, claro, é a distribuição vir toda do caixa gerado no mês. A cota patrimonial, só para constar, estava em 116,80. Entendido. Um ponto de atenção aí para sustentabilidade a médio prazo. Bom, vamos mudar um pouco o foco. Vê o VISC11, Fundo de Shoppings. Teve notícia de aquisição, né? Teve sim. O VISC11 exerceu o direito de preferência que tinha e comprou mais 25% do Shopping Paralela, lá em Salvador. Ah, interessante. Então, aumentaram a participação num ativo que já estava no portfólio. Isso, é um movimento de consolidação, né? Mostra que eles confiam bastante no potencial daquele shopping, que, aliás, tem mostrado, assim, bastante resiliência. Resiliência e crescimento, pelo que vi no comunicado. O NOI, que é o resultado operacional líquido, Isso não é caixa. deu um salto, né? Saiu de uns 44 milhões em 2019 para quase 61 milhões agora em 2024. É um aumento bem expressivo. Muito expressivo. E a projeção para 2025 é chegar perto de 68 milhões. Isso mostra a força do ativo. E o que explica esse desempenho tão bom? Localização, gestão. Olha, parece ser uma combinação. Comunicado fala da localização, o que é boa, numa área que está crescendo muito em Salvador, com acesso fácil e tal. É claro, a gestão do shopping deve ter feito um bom trabalho na recuperação pós-pandemia. E os números de vendas por metro quadrado também são fortes, né? Mais de R$ 1.500. Sim, R$ 1.584 por metro quadrado em média mensal em 2024. E o NOI anualizado por metro quadrado também acima de R$ 1.500. São números que reforçam a qualidade do ativo. Legal. Então, uma aposta do VISC11 que parece estar se pagando bem. Agora vamos para o agro. BBGO11. BBG11. Saiu o relatório de abril também. Isso, BBG11, um fiagro. Distribuiu 0,95 por cota em abril. 95 centavos. E o dividend yield? Deu 1,42% no mês, sobre o valor de mercado da cota naquele período. Um retorno bem interessante, né? Com certeza. E a carteira, como está? Continua diversificada? Continua. São 40 emissores diferentes de CRA, distribuídos em 43 emissões. A maior parte, uns 64%, está atrelado ao CDI, né, incluindo compromissadas e percentual de CDI. O restante, 36%, está em IPCA ou pré-fixado. E teve algum destaque na gestão da carteira? Algum movimento específico com os CRAs? A gente ouve falar de desafios no setor. Teve sim, e foi bem relevante. Eles mencionaram a venda total da posição que tinham no CRA da AgroGalaxy. Venderam tudo? Por quê? A justificativa foi que as condições oferecidas numa renegociação não eram atrativas para o fundo. Envolviam um haircut, ou seja, um desconto no valor de face, que a gestão considerou desvantajoso, então preferiram sair. Entendi.
Uma decisão de gestão de risco ativa, então. Exatamente. E também mencionaram que estão monitorando de perto a Lavoro Agro, que anunciou uma reestruturação recentemente, então estão de olho. Essa venda da AgroGalaxy, mesmo que talvez realizando algum prejuízo pequeno, mostra essa gestão atenta para evitar problemas maiores, né? Sem dúvida. É aquela ideia de cortar a perda cedo, sabe? Apesar desses casos pontuais, a visão geral da gestão para o agronegócio em 2025 ainda é positiva, esperando uma recuperação, mas claro, sempre atentos aos riscos, né? Clima, mercado para soja, milho. Perfeito. O CPTS-11. Saiu o resultado da 30ª emissão de cotas deles. O que chamou a atenção? Olha, o ponto principal foi que acabou sendo uma distribuição parcial. Ah, não total. Não. Eles miravam um volume bem maior, quase 29,2 milhões de cotas, mas fecharam com uns 10,7 milhões de cotas subscritas. Isso deu mais ou menos uns 93,7 milhões captados. Assim, o mínimo eles atingiram, sabe? A oferta foi viabilizada. Entendi. Mas não chegou no alvo que eles queriam. Exatamente. Não levantaram todo o capital que planejavam inicialmente. E isso pode indicar o quê? Talvez o mercado mais difícil para captar agora? Pode ser um sinal, sim. É interessante ver essa dinâmica. Veio uns 696 mil pelo direito de preferência e o grosso mesmo, quase 93 milhões, foi na coleta de intenções. Tá. É um retrato, talvez, das condições atuais para esse tipo de oferta. Ah, e importante, era uma oferta para investidor profissional, seguindo aquele rito automático da CVM 160, sem prospecto. Certo. E quem condicionou a oferta total? Esse teve o pedido cancelado naturalmente. Ok, entendido o CPTS-11. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para o BRC Renda Corporativa. Uma atualização mais, digamos, administrativa. Isso, exatamente, foi o resultado de uma consulta formal feita aos cotistas. Para aprovar o quê? Para aprovar as demonstrações financeiras de 2024 do fundo, junto com o relatório da auditoria independente. Procedimento padrão, né? E aí? Foram aprovadas? Sim, aprovadas e com uma margem bem grande, mais de 85% dos votos foram favoráveis. Ah, ótimo então. Mas tem um detalhe interessante. Qual? A participação dos cotistas foi muito baixa. Os votantes representavam menos de 4% do total de cotas do fundo. Nossa, menos de 4%? É bem pouco mesmo. Muito pouco. E isso levanta uma questão, né? Sobre o nível de engajamento dos cotistas nesse tipo de processo mais formal, mais burocrático, talvez. É algo para se pensar. Realmente. Bom, agora vamos para o terceiro ponto. O relatório gerencial de abril do IJFI-11. Esse é o fundo de shoppings da Almeida Júnior lá em Santa Catarina e aqui você disse que a coisa fica bem interessante. Fica assim, porque a gente vê um contraste claro. Por um lado, os indicadores de mercado do fundo não estão muito animadores nos últimos 12 meses. Como assim? Queda na liquidez diária, no volume negociado, tipo quase 38% para baixo nos dois. Uau! E o preço da cota no mercado também caiu, uns 11%. Isso levou o PVP, o preço sobre valor patrimonial, para mais ou menos 60%. Bem descontado do valor patrimonial, então. Muito. O gestor no relatório atribui isso ao cenário macro, né? Juros altos, inflação, consumo mais retraído, aquela história que a gente já conhece. E isso pressiona a percepção do mercado sobre FIs de shopping. Entendi a parte do mercado, mas você falou em contraste. Qual é o outro lado? O outro lado são os próprios shoppings, os ativos em si. Quando a gente olha os números operacionais deles, a história é diferente. Ah, é? Como? O relatório mostra crescimento, comparando março de 2025 com março de 2024, por exemplo. Que tipo de crescimento? Sólido. Vendas totais do portfólio subiram 6%. O NOI Caixa, que é um indicador super importante de geração de caixa, cresceu 14,5%. Quase 15%. É bastante coisa. É, sim. E a taxa de ocupação também melhorou um pouquinho, mais 0,17%. Teve shopping com um desempenho individual bem forte, tipo o Balneário Shopping, com o NOI subindo quase 26%. Nossa! E o Norte Shopping melhorou a ocupação em mais de 2 pontos percentuais. Isso sugere que, na ponta, os shoppings estão resilientes, performando bem. Interessante essa diferença, né? Mercado precificando de um jeito e a operação mostrando força de outro. E a distribuição de rendimentos para os cotistas, como ficou? O fundo manteve
distribuiu 0,07 por cota em abril, igual às meses anteriores. Isso deu um dividend yield mensal de 0,95%, considerando a cota de mercado no fechamento de abril. O gestor até comenta no relatório que essa reprecificação da cota para baixo pode ser uma oportunidade. Faz sentido essa leitura. Então, hoje a gente viu exemplos bem claros. O TGHR11 com foco regional, usando reserva pontualmente, o VISC11 dobrando a aposta no shopping de qualidade com crescimento forte e o BBGO11 navegando os riscos do agro com gestão ativa de crédito. O CPTS11 como a captação que andou, mas não no tamanho total, talvez mostrando um mercado mais pé no chão, mais seletivo. Certo. O BRC cumprindo a parte de governança, aprovando as contas, mas com aquela participação baixa dos cotistas que chama atenção. E, por fim, o AJF11 com essa dualidade clara. Os ativos, os shoppings, indo bem na operação, mas a cota apanhando no mercado, negociando com um desconto bem relevante. Resumindo bem, captação ajustada no CPTS11, governança ok, mas com baixo quórum no BRC, e no AJF11, essa tensão entre bons fundamentos operacionais e avaliação de mercado pressionada pelo macro. Exatamente. E essa situação do AJF11, para mim, deixa uma reflexão final interessante. Qual seria? Até que ponto os preços que a gente vê hoje no mercado secundário de FIIs, não só do AJF11, mas de vários outros, refletem mais o sentimento de curto prazo, o humor do mercado com juros, do que propriamente os fundamentos de longo prazo dos imóveis? Será que não há um descolamento aí? Fica a pergunta no ar. Ótimo ponto para a gente encerrar a nossa análise. Agradecemos pela audiência, não deixe de deixar um like e siga o FIS News no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até nosso próximo encontro.